Oi, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Recentemente aconteceram várias coisas na minha vida e eu não tava conseguindo dar atenção suficiente pra poder postar aqui no canal. E aí agora eu tô voltando e o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha ansiedade. Eu não sumi por conta da ansiedade. Como vocês já devem ter visto aí nos vídeos passados, eu sumi na verdade por conta de... Tava bem sobrecarregada, não tava conseguindo ter tempo pra nada, nem pra mim, mas não pro canal. E aí acabou que eu dei uma sumida, mas agora eu já tô de volta e acredito que eu vou ficar aqui, né? Não vou mais sair. Espero que dê tudo certo, que eu consiga ficar mantendo os vídeos aqui. Mas enfim, hoje eu vim trazer pra vocês o assunto da minha ansiedade. É uma coisa muito séria que tem acontecido com muitas pessoas. E como eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho pais presentes, eu tenho um irmão maravilhoso, minha família no geral é muito legal. Gente, a luz vai oscilar porque essa ring light ela tá meio maluca. Mas eu tive acompanhamento de psicólogo, sempre estudei em escolas boas. E eu me sinto na obrigação de falar um pouco aqui sobre a minha vivência e como eu lidei, como eu lido, como a minha família lida com a questão da minha ansiedade, né? Vamos começar lá do começo, que foi quando eu comecei a ter as crises de ansiedade. Na verdade, eu não sabia. A gente morava em outra cidade, eu vim embora pra Fortaleza. Não quero abrir muito sobre a minha vida aqui, porque eu acho que não é o fato de contar muitas coisas assim na minha vida pessoal, de detalhes específicos, porque aí isso acaba dando corda pra outras pessoas virem falar e comentar e fofocar, e enfim. Eu sei que eu não devo nada a ninguém, mas eu não sou uma pessoa pública famosa, então eu não quero expor a minha vida nesse nível de em mínimos detalhes, onde eu morava, onde eu morei, onde eu deixei de morar, quando que eu vim, quando eu. Enfim. Mas eu quero contar o contexto pra vocês. A gente morava em outra cidade e aí a gente voltou a morar aqui em Fortaleza, foi onde eu nasci, né? É onde a minha família tá. A família que eu digo além do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. O resto da minha família, né? Meus tios, meus avós, meus primos, enfim, todo mundo. E aí a gente voltou no ano X, aí eu ainda era adolescente. E essa mudança pra mim foi uma mudança bem drástica, porque eu tava terminando o ensino médio. Eu entrei numa escola bem grande aqui em Fortaleza, que tinha nome. E aí, enfim, tava passando por um processo meio conturbado na minha vida. Esse negócio de mudança também gera muitas coisas da adolescência, um padrão elevado de questão de status, que fulano é mais bonito, que ciclano é bonito, que fulano namora, que ciclano namora. Então eu me pressionava muito. Pra quem não sabe, eu sou a Ariana. E não que isso tenha a ver, né? Mas às vezes no contexto acho que importa um pouco. Tem a ver com o meu signo, tem a ver comigo mesma. E eu sempre me cobrei pra ser a melhor, a mais bonita, a mais isso, a mais aquilo. Não porque eu queria chamar atenção, mas porque eu queria me colocar num nível bem alto, assim, entendeu? Eu sempre quis ser a melhor. Um pouco de egoísmo e egocentrismo, talvez, mas assim, era mais por mim mesmo, porque eu queria sempre estar me superando. E aí, isso não fez muito bem pra minha cabeça. Óbvio, isso a gente já sabia que não ia dar muito certo, né? Porque não dá pra gente ser tudo de bom e tudo de melhor e abraçar o mundo com as mãos. Isso é muito ruim porque me implicou em várias questões, de vários fatores da minha vida. Porque realmente não dá pra ser bom em tudo, gente. Não é impossível. Tá? E eu me cobrava muito de tirar as melhores notas, de fazer. E aí eu comecei a abdicar um pouco disso depois que a gente veio embora pra cá, enfim. Foram mudanças muito drásticas e eu falei pros meus pais que eu queria ir numa psicóloga, que eu não tava me sentindo muito bem. A princípio eu ainda não tinha ansiedade, né? Não tinha nada de ansiedade, não tinha nenhum traço de ansiedade, não tinha nada, crise, nada. Era só por uma questão emocional, às vezes eu ficava meio chorosa, às vezes eu ficava meio triste, acontecia algumas coisas, então era uma coisa que mexia comigo. E eu queria ter o acompanhamento de uma médica, de uma especialista, porque eu sabia que ela poderia reagir melhor e me ajudar e me ensinar em relação a isso. Porque eu tenho pessoas que são psicólogas na família, então isso sempre me abriu a cabeça sobre o fato de ter um acompanhamento, né? E o pessoal sempre fala assim, ah, isso é coisa de doido. Aí, pra mim nunca foi isso. Pra mim sempre foi uma questão assim que eu tinha que me encontrar, me achar e conseguir desenrolar essas questões internas. E aí, enfim, começa essa fase das épocas de namoro, de relacionamento. E meus pais sempre foram muito medrosos em relação ao relacionamento. Eles sempre cuidaram muito de mim. Eles não são super protetores, eu não considero que meus pais são super protetores, mas eles sempre dão muitos conselhos e eles sempre alertam muito. E foi muito complicado pra mim essa questão dessa preocupação toda, porque na minha adolescência era muito louco. Então eu ficava com outro, ficava com vários. E eu falo de ficar na época, porque na época o ficar é só o beijar, não era transar, nem enfim, ter essas experiências assim.
Era só o fato de beijar e sair, e conhecer uma pessoa nova, e sair e conhecer outra, e usar um Tinder, e usar uma coisa. E, enfim, era uma coisa bem tranquila, assim, uma coisa mais leve. E aí eles tinham muito medo, eles tinham muito receio, e eles faziam questão de deixar isso bem claro. Ah, cuidado com quem você sai. Às vezes a pessoa pode fazer isso com você, às vezes a pessoa pode fazer aquilo, fulano pode querer te matar. Sei lá, enfim, esses assuntos estavam começando a ficar de burburinho, porque sempre tinha um doido, um psicopata que matava ex, que ia atrás de outro, e que, sabe, esses assuntos assim. E, querendo ou não, ser mulher é muito perigoso, porque a gente realmente não sabe com quem a gente tá se relacionando. E pode ter qualquer outra pessoa que tá num estágio emocionalmente da cabeça dela, num nível que você não sabe como que acontece. E aí, nesses ficas e namoricos e essas coisas e tal, eu ficava com uma pessoa, ficava com outra. E às vezes ficava um tempo mais, 6 meses, às vezes uma coisa assim, mais nada de pedido de namoro oficialmente, né? E aí, nesses ficas, teve uma vez que eu fui ficar com um menino. E eu tava um pouco nervosa, né? Eu falei com as minhas amigas, eu falei, gente, vocês podem ir comigo? Porque eu vou encontrar um menino e tal, acho que na época eu até tinha conhecido ele no Tinder. E aí a gente saiu, eu tava bem alegre, mas eu tava nervosa, né? E aí no mesmo encontro a gente tava ficando, e ele era muito fofo. Passei muito mal, eu fiquei muito tonta, com vontade de vomitar. Falei, gente, não tô bem, não tô legal, não tô legal, tô com vontade de vomitar. Fui pro banheiro, elas ficaram lá comigo, coitadas, me dando meu apoio. E assim, foi punk pra mim, mas eu pensei, tá, acho que foi do milkshake, eu comi alguma coisa que me fez mal. Sentimentalmente eu não tava tendo nada e não sentia nada, né? E aí o garoto foi embora, óbvio, né? Enfim, a gente começou a conversar e ficar e tal. Enfim, rolou umas coisas, acabou que a gente não funcionou, não deu certo. Mais pra frente. E eu fui ficando com outras pessoas. E esse negócio ficou se repetindo. Toda vez que eu ia sair com alguém, acontecia. De eu passar mal e vomitar. De eu passar mal e vomitar. De eu passar mal e vomitar. E eu não sabia, eu não entendia o motivo, né? Da outra vez eu fui sair com o menino, eu fui pegar ele num bairro X, que ele não sabia vir pra cá, pro meu bairro de ônibus. E aí eu fui pegar ele com a minha prima, e nesse dia do ônibus eu passei mal. Vomitei também, enfim. Eu falei, ah, não, deve ter sido a comida, porque a viagem do ônibus foi e voltou e tal. Ou seja, dentro da cidade, né? Mas é grande aqui. E aí, enfim, foram momentos assim que eu relatava pra minha psicóloga, isso eu já tava fazendo terapia, né? Já fazia acho que um ano que eu tava fazendo terapia. E eu comecei a relatar isso pra minha psicóloga, e eu não sabia o que era ansiedade em si, eu não entendia o que era ansiedade. Pra mim, eu não era uma pessoa ansiosa, eu não tinha ansiedade. A gente tem preocupações, tem medos, tem ânsias, tem coisas do tipo, mas eu não enquadrava como ansiedade de fato. E aí eu sei que nisso ela comentou: Luísa, você não acha que isso tá ligado com algum sentimento ou com alguma questão sua? Aí eu falei, nada a ver. Nada a ver, isso é bobagem, isso aí não tem sentido. E aí, quando eu comecei a sair com outras pessoas, sempre continuava acontecendo. Isso, vamos supor que já tinha acontecido com 3 ou 4 pessoas, e aí com as outras pessoas continuaram acontecendo. Aí eu falei assim, gente, isso é alguma coisa. Sério, isso aqui não tá muito legal, não tá batendo bem. E aí, dessa questão, o negócio começou a aumentar. Já não era mais aquele nervosismo, aquela ansiedade de conhecer a pessoa. Já tava virando outra coisa. Então eu já tava ali, aí eu já tava pensando, poxa, aquela pessoa vai terminar comigo. Aquela pessoa vai me rejeitar. Aí vai terminar assim, vai terminar assado. Fulano não gosta de mim. É melhor nem começar. É melhor não, nem... Sabe, eu ficava criando suposições na minha cabeça que eu nem tinha tentado nada com a pessoa. Eu nunca tinha nem saído com ela, e eu já tava numa suposição achando que tudo aquilo ia dar errado, que eu ia perder tempo, que não valia a pena, que eu não deveria fazer isso, que era perca de tempo, que eu tava me expondo à toa, que eu ia dedicar um tempo e um sentimento àquela pessoa, e aquela pessoa não ia poder me retribuir. E aí eu comecei a ficar muito nervosa e muito ansiosa, e aquela ansiedade começou a ficar generalizada. E ela começou a ficar generalizada de um ponto que eu tinha pânico, eu não conseguia conversar com ninguém, gente. Vinham várias pessoas, vários caras querendo conversar comigo, e eu não conseguia, sabe? Eu pensava de sair com alguém, eu passava a madrugada inteira vomitando, passando mal, coração acelerado, tontura, mal-estar, pensando que ia morrer, respiração faltando e o coração acelerado. Gente, é um sentimento que é, assim, surreal. Literalmente, eu acho que é o que você mais pensa, que você chega mais perto da morte. Porque não tem como explicar. E é um negócio que toma de conta de você, e você não tem noção da realidade, sabe? Você não consegue se balançar assim, ei, peraí, você não vai morrer.
Isso não vai acontecer, você só vai sair com uma pessoa e se der certo, deu, se não der, não deu. Sabe, é uma coisa simples de entender, mas na hora que você tá na crise, você não entende. E pra mim, no caso, foi o relacionamento, né? E eu nunca pensei em nenhum momento da minha vida o que tava causando aquilo, né? Por que que eu tô tendo isso? Por que que eu tô tendo esse medo? Será que é só trauma por conta de outras pessoas que me deixaram? Será que é trauma porque algumas pessoas me usaram? Será que é trauma porque fulano me traiu? Eu não associava, eu não tinha uma associação certa, porque eu pensava que isso era um motivo na minha cabeça, em sã consciência, quando eu tava fora dessas crises, eu não pensava nisso, mas assim, o nosso cérebro ele é muito esperto. A gente tem o nosso consciente, que é o que eu tô pensando, que eu tô falando agora, e tem um subconsciente, que às vezes ele desperta quando a gente tá dormindo, às vezes você não tá pensando mais, ele que tá matutando numa coisa ali que aconteceu há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou então há uma semana atrás. E o subconsciente, ele é muito safado. E ele fica com aquilo ali guardado. Ele não tá te mostrando aqui na sua visão, então você não tá lembrando aquilo. Mas no fundo, lá no seu fundo, quando você vai fazer uma coisa, ele fala, ó, lembra daquilo ali que você passou? Eu acho que isso vai acontecer de novo. E a ansiedade de um todo, ela não é ruim porque ela te prepara pra uma situação que pode ser pior. Mas quando ela começa a te travar, é muito sério, gente. E você não pode deixar chegar nesse ponto. Então, assim, nos momentos a gente começou a sinalizar que poderia, a minha psicóloga começou a sinalizar comigo que poderia ser uma ansiedade. Depois ela começou a sinalizar que tava acontecendo crise de ansiedade. E quando eu comecei a ter crises que ficavam insuportáveis, que eu não conseguia viver, e gente, eu me privei de conversar com pessoas, de namorar, de sair, de ficar, de conversar. Eu não conseguia. Eu tinha um pânico terrível, assim, que eu preferia. Eu pensava, não, gente, eu não preciso me submeter a isso, não preciso sofrer isso, eu não preciso passar por isso. Uma tortura, de fato, porque eu tô me colocando nessa situação pra ficar vivendo isso e ficar esperando essa aprovação das pessoas e ficar esperando que dê certo. E eu tô sofrendo muito, eu não preciso estar passando por isso. Primeiro, porque não é necessário, eu não ia morrer. Segundo, porque eu não precisava de outra pessoa pra me estar junto e ficar me submetendo a esse tipo de situação, sabe? Seja da pessoa me ignorar, ou enfim, o que ela quisesse fazer comigo, eu não precisava estar, entre aspas, me humilhando pra poder, em troca, receber, e meu corpo tá me afetando desse jeito. E aí, junto com a minha psicóloga, ela pegou e falou, Luísa, é assim, é o seguinte, você tá tendo crise de ansiedade. Agora a gente tem que filtrar quando essas crises começaram. E quando ela começou a fazer esses feedbacks pra gente lembrar quando começou, eu falei, teve um menino que eu saí um dia que eu passei mal. Teve outro que eu saí outro dia que eu comecei a vomitar. Aí a gente começou a identificar. Esse foi o começo da sua ansiedade. Então a gente sabe quando começou. Agora vamos tentar lembrar aí o motivo disso. Por que você passou mal? Não sei, não tem motivo. Aí ela, será que não foi por causa disso? Será que não foi por causa daquilo? Esse menino falou alguma coisa pra você que te marcou? Você tava com medo de alguma coisa? Tinha alguma reação dele que você tava esperando que não foi como você esperava? Então, foram coisas que eu, na hora eu dizia que não tinha nada a ver, mas isso martelava na minha cabeça semanas e eu ficava pensando. E depois o quebra-cabeça ia se encaixando e tudo fazia sentido. E pra mim era muito bom, era gratificante, porque eu tava percebendo que eu tava conseguindo. E assim, quando a gente consegue achar o problema e consegue achar o que é que tá causando, e quando começou, e por que começou, e tudo isso, é muito mais fácil de você conseguir ter uma saída e achar uma solução pra esse problema, né? No caso da ansiedade que tava me causando. Além disso tudo, com o tempo eu fui lembrando das coisas que meus pais me falavam. E assim, querendo ou não, principalmente eu que levo muito em conta a consideração dos meus pais, porque eu amo muito eles, eu gosto muito deles e eles são muito importantes pra mim. Tinha um peso muito grande eles ficarem botando isso na minha cabeça, de que, você tem que ter cuidado. Não saia com fulano. Não faça isso com ciclano. Porque você tá assim, dando entrada nisso. Porque você tá dando essa liberdade. Porque, sabe, isso tava... Eu falava assim, pai, mãe, sei lá, se lasque, isso aí não tem nada a ver. Mas, gente, no fundo, eu absorvia. Então, assim, parte de tudo isso ter sido tão grande, ter causado tanto impacto em mim, essa questão da ansiedade, foi falas dos meus pais, por mais que fosse com cuidado e com amor. A fala deles me afetou muito, porque começou a me traumatizar. Eu já tava criando um trauma de relacionamento, e junto com essa coisa que eles falavam, eu falava, poxa, meus pais estavam... No subconsciente, aquilo ali ficava, poxa, meus pais estavam certos. Poxa, eles estavam falando a verdade. Eu tinha que ter cuidado com isso. Eu não devia estar me expondo desse jeito. Eu acho que eu devia... Então, o namoro, o relacionamento pra mim tava virando um medo. Então não era mais uma coisa assim, eu vou viver um momento feliz com a pessoa, vou encontrar uma pessoa legal, a gente vai se divertir, vai passar momentos legais juntos, vamos viver a vida. Não, era sobre tudo dar errado sempre. Na minha cabeça não tinha mais nada de positivo no relacionamento, era só sobre dar errado. Só sobre dar errado, só sobre dar errado. Eu fiquei, acho que 4 anos sem ficar com ninguém, sem me relacionar com ninguém, de nenhuma forma, assim. Amorosamente falando, né? Com cara. Com nenhum homem, não fiquei com nenhum homem.
E de nada, gente, de beijar, de ficar, de conversar, de nada, eu não conseguia. Eu pensava assim, eu tenho essa ferida, ela vai ter que cicatrizar. Enquanto eu tô aqui na terapia, eu acho que a gente vai tentar isso. A minha psicóloga, ela insistia muito, você tem, pra gente ver se tá cicatrizando, você tem que ir tentando. Falar, não quero tentar. Não vou tentar. Não tô preparada pra tentar. E ela, Luísa, uma hora você vai ter que tentar, e você vai ter que se abrir, você vai ter que enfrentar. Porque a gente já descobriu o seu problema. A gente já descobriu quando começou. A gente já descobriu o que causou. E agora a gente vai ter que enfrentar. Primeiro, porque você consegue. A crise, ela sempre fala pra mim, a crise é uma coisa que ela assim, ó, ela começa, ela tem um pico, depois ela volta e ela termina. E acaba. A crise, ela não é pra sempre. A ansiedade, ela não fica pra sempre. No seu caso, não, porque a gente ainda tá no começo, então a gente tá conseguindo dar uma pausa ali. Sempre que eu ia pra psicóloga, sabe, era um remédio, assim, eu me aliviava muito. Então eu sempre conversava com as pessoas próximas a mim, eu sempre fazia questão de me abrir em relação a isso. E me abrir pros caras em relação a isso era muito difícil, porque eu ficava num medo muito grande. Porque nem todo mundo tem essa obrigação, ai, porque você tem ansiedade, problema seu, sabe? Às vezes eu ficava pensando dessa forma. E eu também não pensava que eu tinha que já chegar falando isso, sabe? Às vezes, vai assustar a pessoa. Mas, sabe, era sobre mim, então... Será que eu tinha que resolver? Será que eu tinha que botar isso em pauta com alguém? Será que eu não deveria? E, enfim. Aí eu sei que nisso tudo, a gente descobriu. E ela começou a me passar exercícios e ela tentava de todo jeito. E tinha dias que eu chegava lá com crises horríveis. E eu falava, Luana, que é o nome dela, minha psicóloga, por favor, me dá um remédio, eu preciso de uma coisa. E ela nunca me medicou, graças a Deus, né? Até porque eu acho que ela nem poder, acho que psicólogo não pode. Aí ela, não, você vai conseguir, a gente vai tentar, a gente vai junta. E ela sempre me deu muita força e sempre me incentivou muito. E assim, os métodos psicólogos dela são coisas que, assim, você procurando um psicólogo pode ser que te ajude. Eu falando como eu resolvi pode ser que te ajude. Então, são várias coisas. Mas o ideal é que você procure a ajuda de um profissional. E aí, numa dessas, a ansiedade começou a sair de controle, porque já não era mais sobre relacionamento, era sobre relação de vida com outras pessoas. Então, eu tava pegando ônibus pra faculdade, eu tava tendo crise. Eu tava indo pra um canto, eu tava tendo crise. Gente, eu tava começando a ter crises, momentos que não tinham porquê, não tinha necessidade. Eu não tava conversando com ninguém, eu não tava nada. Não tinha boy na jogada, não tinha nada. E eu tava tendo crise, simplesmente porque eu ia enfrentar situações difíceis pra mim. Então, aquela ansiedade só do relacionamentozinho, só de ficar com o cara sem saber qual que vai ser a reação dele no final, se ele vai só me usar, se ele... Enfim, eu não sabia. Então, era só isso. Começou a ficar isso, começou a ficar isso, começou a ficar isso. E já tava no meu convívio social de um jeito que eu não tava extrapolando a situação. E nessa extrapolar a situação, eu tive uma crise na faculdade, eu fiquei muito mal. Cheguei pra ela, mandei mensagem pra ela, falei, ó, tô tendo uma crise aqui na faculdade, não tô bem, não tô legal. Aí ela tenta ficar tranquila, chama alguém que já te conhece, converse com essa pessoa sobre isso, fale todos os seus sentimentos, tudo que você tá sentindo. E as dicas que ela me dava eram dicas muito claras. Anote tudo que você tá sentindo, escreva o que você tá sentindo. Conte pra alguém o que você tá sentindo, sem medo, sem filtro nenhum. Qualquer medo que você tiver, você conta. Pra pessoa que você tiver confiança. Se abre. Quanto mais você se fechar e você ficar guardando aquilo, fala, ai, tô sentindo o coração apertado, ai, tô sentindo que eu vou morrer, tô sentindo que vai acontecer isso, eu tô sentindo que vai acontecer aquilo. Se você só quer uma pessoa do seu lado, fala, eu preciso de alguém aqui do meu lado, por favor, fica do meu lado enquanto segura a minha mão. Enfim, você tem que se abrir, sabe? Você tem que colocar isso pra fora, isso é muito importante. E aí, uma das práticas que pra mim fez muito sentido, mas que eu demorei muito tempo pra fazer, foi falar comigo mesma na frente do espelho. E essa prática que eu tô fazendo aqui com vocês agora, de estar aqui no YouTube, de estar no meu Instagram falando, demorou muito pra acontecer. E foi uma das coisas que me ajudou em relação às minhas crises. Porque hoje eu posso dizer que eu não sinto mais crises de ansiedade como eu tinha antes. Nem, eu não sinto nada perto, gente. Nada. A minha ansiedade hoje é isso, assim. Nada. Eu consigo controlar muito bem. E aí eu sei que ela falava muito pra mim. Fala na frente do espelho. Se grava, se filma, se assiste, se vê, se analisa. Porque eu acho que você não tá tendo noção do que você tá falando. Eu acho que você não tá tendo noção do que você tá sentindo. Eu acho que você precisa perceber essa situação. Você mesma. Porque parece que a pessoa que tá dentro de você não é você. Parece que... E realmente, pra quando a gente tá numa crise, parece que a gente perde o sentido. Assim, parece que não é a gente mesmo. Ela falou, se olha no espelho, se afirma, ó, você é isso, você pode isso, você não vai morrer por causa disso, isso não vai acontecer, e se morrer, acabou, e você não tem que ficar louca por conta disso, a vida anda, o mundo é grande, tudo vai acontecer. Não que ela tivesse me incentivando a falar isso, né, mas ela falou, fale dos seus pensamentos, nas suas palavras, o que você gostaria de ouvir, pra você mesmo, porque você é a pessoa
você é o seu próprio antídoto. Então, assim, é como se a gente fosse uma cobra que picou. Nós somos cobras que nos picamos. Então, nós mesmos nos colocamos esse veneno e nós temos como tirar. Óbvio que quando é trauma, essas coisas foram outras pessoas. Mas a gente permite, às vezes, que isso aconteça. Não que isso é uma culpa da pessoa. Gente, não tô falando isso, não. Minha psicóloga não falou isso. Eu tô falando isso hoje sobre mim. Com o grau de amadurecimento que eu tinha e que eu tive, essas coisas aconteceram. Meus pais falaram que falaram. Os caras que eu sei falaram que falaram. Mas, de fato, a gente vai permitindo que a situação vá se prolongando e vá piorando. Então, do mesmo jeito que a gente, às vezes, deu um pouco dessa abertura, o nosso cérebro, como eu falei pra vocês, ele é muito safado. O subconsciente, ele é muito safado. E a gente tem que dar um baixo nele. Porque a gente, ele que tá aqui, ó. A gente que tá mandando nele, ele que tá mandando a gente. Então, a gente tem que começar a dar um baixo nisso. E aí, o que pegou muito pra mim foi isso. E eu imaginava cenários na minha cabeça de eu conversando comigo mesma e me dando conselho. Eu me imaginava a minha ansiedade de um cachorro, um bicho, assim, que eu podia controlar ele, sabe? E um cachorro, às vezes, ele é feroz. Por mais que você seja dono dele, às vezes ele vai e te morde, né? Por um ciúmes, por um medo, por alguma coisa. E o cachorro é seu, gente, sabe? Ele deve respeitar você. Do mesmo jeito, nossa cabeça, nossa ansiedade, nossos medos. Eles devem respeitar nós, porque nós que tomamos de conta dessa situação, a gente não pode deixar que eles tomem de conta dessa situação. E aí, esse negócio de se falar no espelho, de se ver, de se imaginar numa situação conversando comigo mesma, de estar brigando com esse cachorro que era meu e que eu dei essa liberdade pra ele me morder, foi uma virada de chave muito grande, que eu tava tendo uma crise dentro do ônibus, indo pra faculdade, e parou. Minha avó já faleceu, eu lembro que eu pedi ajuda da minha avó, falei, vó, por favor, me ajuda. Eu vou ter que passar por essa situação, não tá fácil. Eu rezava muito, gente, eu rezava muito. Eu pedia muita ajuda da minha avó. E aí, numa dessas viradas de chave, veio isso, assim, na minha cabeça. Eu me imaginei, na hora, brigando comigo, falando assim, ó, você não vai fazer isso, você não vai deixar isso acontecer. Você é só uma coisa minúscula. Você não tem o poder de mudar a minha vida. Eu que mando na minha vida. Eu não vou morrer por causa disso. Eu não tô em perigo. Ninguém tá me ameaçando. Ninguém tá me matando. E mesmo se tiver, sabe? Eu arranjava outro motivo. Eu saía, eu ia embora, eu voltava. Você não vai morrer por isso. Você tá fazendo uma coisa simples. É o seu dia a dia, é a sua vida. Você tá lutando por uma melhoria sua. Faculdade, você vai encontrar amigos legais, pessoas legais. Você vai encontrar ciclana, você vai encontrar fulana. Você não precisa ficar mal. Você não tá sozinha. É assim, gente, a vida a gente tem que se colocar, sabe assim, pega você mesmo e bota no chão e fala, ei, pé no chão, vamos acordar, ó, acordar. Porque a ansiedade, ela tira a gente da realidade e você fica, sabe, você não tem um respiro e você tem que entender que aquilo ali não é o fim do mundo e que aquilo ali vai passar, só que com calma, mas você tem que praticar. Não adianta você só ficar na procrastinação, né, imaginação, você tem que praticar, você tem que parar e falar assim, ó, é isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E quando eu começar a fazer esses exercícios de falar na frente do espelho, de falar pra mim mesmo que é, ai, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Enfim, essas coisas todas, gente, desculpa porque tá cheio de pelinho aqui, tá voando todo no meu nariz. E você começa a entender que você tem poder e que o seu cérebro e seu subconsciente, ele vai entender o que você tá falando, porque quem faz a regra é você. Eu chegava pra mim e falava, ó, você é linda, você é inteligente, você é dedicada, você é esforçada, você é determinada, você é autêntica, você é você mesma. Você não precisa de fulano, ciclano, beltrano pra isso ou pra aquilo. Você consegue fazer o que você quiser, na hora que você quiser. Você tem autonomia, você tem uma família legal, você tem amigos interessantes. Você não precisa se submeter a X ou a Y, sabe? Você toma a frente. Se der errado, você começa de novo. Isso aqui não é o fim. E nem quando você morrer, não é o fim. E você tem que ser muito firme no que você fala pra você mesmo, sabe? E aí as crises começaram a parar. Aí eu fiquei com uma pessoa, depois de um tempo, depois de bastante tempo, recentemente, assim, né, em 2 anos atrás, eu fiquei com uma pessoa, e aí nesse negócio de ficar com essa pessoa, eu percebi que eu ainda tava tendo um pouco de crise, mas que não era tanto quanto eu senti antes, sabe? Aquelas borboletas no estômago que o pessoal fala, né, de você ficar nervosa, ansiosa. E eu pensava que não ia dar certo. E eu falei, cara, eu vou enfrentar. E meu pai falava, Lu, você tem que enfrentar. Você tem que ir, você tem que fazer. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai tomar a frente por você. Você precisa enfrentar pra você ver que você consegue. E você vai conseguir. E eu era o tempo todo falando pra mim mesma, eu vou conseguir, eu não vou morrer, não vai acontecer nada comigo. Isso não vai acabar, isso não é o fim do mundo, isso é pra ser uma situação legal, isso é pra ser divertida. É uma pessoa que eu já conheço e... Enfim, gente, fui falando, cheguei lá muito nervosa. Mas eu consegui. Então, depois de um tempão, sei lá, de anos sem de fato sair com uma pessoa e ter toda essa conversa e de ter tudo isso, eu consegui desenrolar algo e aconteceu, sabe? Eu não morri por causa disso. E não foi o meu fim.
Então, assim, eu precisei de um tempo, óbvio, pra dar uma cicatrizada, pra dar uma baixada de poeira, pra ver. Porque também quando aquele assunto fica muito assim, quando você sabe o que é o assunto, você tenta dar uma baixada na poeira, dar uma respirada, pra poder você depois vir com mais força, entendeu? Então, eu sei que muita gente hoje tem uma crise de ansiedade generalizada e que não sabe pontuar exatamente quando começou. Mas se você ainda tá no começo, ou se você tem uma psicóloga ou tem alguém pra te ajudar, vai tentando fazer esse resgate. Tenta buscar quando que começou. Ou tenta buscar os gatilhos, o que é que tá te causando. Ah, é porque hoje aconteceu isso no meu trabalho. Ah, é porque hoje eu discuti com a minha mãe sobre isso. Ah, é porque hoje uma pessoa falou isso pra mim. Ah, é porque hoje eu pensei que eu não ia conseguir isso. Porque a gente tem que ser muito autêntico e muito verdadeiro com nós mesmos pra nós conseguirmos entender os sinais que o nosso corpo tá dando. Porque imediatamente quando acontece uma coisa, você pontua. Ó, acordei, eu já acordei com ansiedade. Por quê? Porque eu passei a noite pensando numa coisa. Que coisa foi essa? O negócio do escrever, do sempre estar falando, do estar anotando, é muito isso de tirar o peso de você, entendeu? Cada pessoa tem a sua tática. Inclusive, vocês podem deixar aí nos comentários as táticas que vocês têm pra poder diminuir ou acabar, ou, enfim, dar um tempo assim na ansiedade. Mas, assim, hoje eu não vou dizer que eu sou 100% curada da ansiedade, né? Mas, assim, eu vou dizer pra vocês que 80%, 85% da minha ansiedade foi embora. Eu sinto hoje o nervosismo, mas situações que eu não me colocava antes, hoje eu me coloco e eu já não me sinto mal por isso. E eu não tenho que me sentir mal por isso, porque eu tô vivendo a minha vida, eu tô sendo feliz, eu tô sendo eu mesma. Sabe? É isso tudo que eu falei pra vocês. A gente tem tantas qualidades, tem tantas coisas legais. E você tem que aproveitar a sua vida, e você tem que fazer isso, você tem que viver, e você tem que curtir, sabe? E isso não vai acabar com você, porque fulano fez um trabalho, vai tomar no seu cu, sabe? Demissão, eu sei que isso é pesado e que não é bem assim, porque todo mundo tem trabalho, mas quando a gente bota muito, olha, só de falar me dá um peso, um cansaço, a gente não pode viver do e se, a gente tem que viver o agora, o vamos e faz, e é isso, gente. Dá muito medo, eu sei que dá muito medo, a gente fica muito aflito, a gente parece que não vai conseguir, mas a gente vai conseguir. E sempre tem alguém pra ficar do nosso lado, porque até a pior pessoa do Big Brother, a mais cancelada, tem gente do lado dela. Gente, a gente não tá sozinho. Por incrível que pareça. Nem que você se agarre a Deus, a uma divindade, a uma espiritualidade, a um amigo, a um parente, a um tio, a um bicho, a uma energia, alguma coisa, a gente consegue se segurar e aquilo consegue dar uma força pra gente. E o principal de tudo isso, se bater de frente e falar assim, você é capaz, você consegue, você vai conseguir. E você vai passar por isso sim. E dá um tapa na sua cara assim, fala... Gente, sério, eu tô brincando, mas é sério, fala isso mesmo pra você, sabe? Juro pra você, gente, parece bobagem, mas se você parar no momento que você tiver com medo, no momento que você tiver com ansiedade pra falar com você mesmo, se olhando assim no seu olho, na sua cara e dizer, ó, é isso, isso e isso. E acabou, não quero saber de conversinha, ó. Pronto. Não, às vezes você pode falar brigando, às vezes você pode falar sério, ou você pode falar mais acolhedor, ó, tô aqui pra você. Eu tô com você sou eu. Nós somos a mesma pessoa. É isso, gente. Você tá falando com o seu cérebro, entendeu? Você tem que jogar o jogo dele. Como é que você gosta de se sentir acolhido? Às vezes, eu sinto que eu preciso de um carão assim, ó, é isso e acabou. Não tem conversa. Você não... É isso. Pra mim, às vezes, eu sou assim. Tem às vezes que eu quero... Ó, não é assim. É outro jeito. Você poderia tentar isso. Você vai conseguir isso. Às vezes eu sou assim, gente. E aí, nessas medidas que eu vou, nem sempre eu consigo fazer essa reflexão frente a frente no espelho. E eu faço essa situação dentro da minha cabeça. Eu me vejo de frente comigo mesma, ou com um bicho, ou com uma coisa. Eu imagino esse meu medo, essa minha ansiedade, essa coisa que tá me fazendo mal, como outra coisa. Eu tiro ela de mim, eu tiro aquilo de mim e coloco ela fora de mim. Pra poder eu conseguir racionalizar ela. Porque eu não quero, eu não vejo, eu não sinto que ela é encorpada em mim. Por mais que esteja dentro da minha cabeça, esteja dentro de mim, mas eu tiro aquilo ali, boto e julgo ela naquele ponto que ela tá. E assim, eu sinto que isso me ajudou bastante. Gente, esse vídeo tá bem grande. Eu queria fazer um vídeo curto, mas não tem como fazer um vídeo curto. Eu pulei bastante coisa aqui, mas não tem como fazer um vídeo curto pra falar sobre ansiedade, porque é um assunto bem tenso, bem pesado. E eu nem consigo imaginar os níveis que as pessoas estão hoje em dia com as crises de pensar que vai morrer, vai infartar. Apesar de que eu passei por tudo isso, né? Mas mesmo, ó, mesmo tendo uma família, mesmo tendo pai, tendo mãe, tendo amigos, tendo pessoas próximas, nada do que eles falavam pra mim fazia sentido. Nada, nada. A única pessoa que eu consegui dar ouvido era minha psicóloga e eu. Várias coisas meus pais me falavam, mas pra mim entrava no ouvido e saia no outro. Gente, parece que você tá assim, no meio de um furacão e aquilo ali nunca vai acabar. É esse o sentimento que eu tenho. Mesmo a pessoa que segurando minha mãe dizendo assim, ó, vai acabar, vai dar certo. Pra mim não fazia sentido. Até o momento que eu mesma falasse pra mim que aquilo ia acabar. Ia acabar. E eu que tava decretando um fim naquele negócio.
Parece uma pastora, glória a Deus. Mas é isso, gente. A ansiedade é isso. Então você tem que dominar ela, você tem que pegar ela e, ó, bate de frente com ela. Porrada mesmo, tiro, porrada e bomba. E detona ela, acabou. A ansiedade morreu pra você. Hoje tá decretado o seu fim. Ansiedade, você caiu por terra. É isso. Mas foi a maneira que eu lidei com a ansiedade. Eu comecei a ter ansiedade como eu falei pra vocês, quando eu já tava fazendo terapia. Então foi muito melhor, foi muito mais fácil pra identificar, foi muito mais fácil pra gente tratar. Tanto que depois disso, eu acho que eu fiz quase 5 anos, 6 anos de terapia, não lembro, 7 anos. E minha psicóloga me deu alta. Ela falou, ó, Luiz, acho que você tá legal, você tá sabendo lidar com as suas questões, você tá... E engraçado que muitas coisas que a minha terapia, que a minha psicóloga me falava, pra mim até um tempo atrás não fazia sentido. Principalmente em relação ao relacionamento, porque eu sempre fui muito apressada. Sempre quis tudo no meu tempo, sempre quis tomar a frente de tudo, sempre achava que as pessoas tinham que estar no mesmo ritmo que eu, que elas tinham que andar junto comigo, que elas tinham que andar do meu lado. Quem não tava do meu lado tinha que cair fora, que eu não tinha tempo pra perder com ninguém. Hoje, com a cabeça que eu tenho, com tudo que eu passei, eu vejo que é bem diferente. Cada pessoa tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu momento. Por mais que às vezes eu queira extrapolar mais e falar, ó, se eu fizer isso eu posso até estragar, então vamos deixar do jeito que tá, vamos esperar mais um pouquinho. Você só não pode deixar esperar demais assim, porque também aí a pessoa come seu juízo e você daqui a pouco tá se metendo num relacionamento abusivo porque você não soube botar um ponto final. Também não é assim. Aí a gente vai ponderando e colocando o meio termo e botando os pingos nos is. Mas assim, você começa a identificar. E muita coisa que ela falava pra mim na época não fazia zero sentido. Eu falava, besteira. Isso aqui, ó, que ela tá falando é besteira. E hoje eu lembro, como se fosse ontem, coisas que ela falou pra mim e que eu tô conseguindo colocar em prática hoje. Que eu tenho que me permitir, que eu tenho que ser mais leve, que eu tenho que aproveitar a minha vida, que eu não posso querer mandar em tudo, que eu não posso querer ser dona de tudo, que eu não posso querer tomar a frente de tudo, que eu não posso abraçar o mundo com as mãos, porque nada é do jeito que eu faço e nada é do jeito que eu quero. Algumas coisas são, outras não. E que o mundo... Eu tô olhando bem aqui pra trás, ó. E que o mundo é assim, que as coisas vão acontecer e que eu não posso ficar me cobrando e nem posso querer ser e não posso e nem devo e nem quero, como disse a Xuxa com a Angélica, tomar de conta disso tudo. Entendeu? E é isso. E aí eu fui me libertando, então me libertando aos poucos e a libertação tá vindo. E tô me livrando, gente, aos poucos. A luta aí é demorada, é grande. Mesma coisa, eu acho que pra depressão também. Você tem que tirar uma força de onde você não tem. Entendeu? Pra mim, minha família, meus amigos, as pessoas próximas pra mim foram muito importantes, porque eu consegui ter esse gás também por conta delas. Mas é muito difícil. E aí a gente tem que se agarrar onde a gente consegue. Porque é literalmente, senão você vai escorregando, 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 escorregando. Depois você tá num buraco que você não vê o fim. Mas é como muita gente relata. Quando chegou no fundo do poço, a pessoa teve força pra poder dar um impulso e sair dali. Então, assim, ó. Outra coisa também. Nem sempre as experiências das outras pessoas vão fazer a gente conseguir tomar. É como eu digo, é tipo um testemunho. Sabe? Às vezes o pessoal vem na igreja, vem no culto, não sei o quê, dá um testemunho. Às vezes tem gente que se sente muito tocada por aquilo. E tem gente que vai ouvir e que pra ela não vai fazer diferença. Que só vai fazer diferença quando acontece na vida dela. Mesmo coisa de falar assim, ai, quando você tiver, sei lá, filho gay, você vai entender. A mãe não tá enterrar. Eu nem ligo, nunca vou ter. Quando ela tem, que ela passa, é que ela vê. Ah, quando você passar por não sei o que, é que você vai entender. Ah, quando você perder fulano, você vai entender. É quando sua mãe morrer que você vai entender. Você pensa assim, eu nunca vou ser assim. Quando acontece, você é totalmente diferente. E tem gente que mesmo acontecendo, ainda assim não cai pra realidade, né? Por isso que a gente tem que botar o pezinho no chão e acordar pra vida, entender como é que funcionam as coisas. Mas enfim, gente, meu vídeo, na verdade, nem é um vídeo de encorajamento. De encorajamento, sim, pra que todo mundo procure terapia e consiga se livrar, porque eu acho que ninguém merece sofrer de ansiedade e ficar passando por ansiedade. E principalmente relacionada a questões tão básicas da nossa vida e do nosso dia a dia. Porque quando é uma coisa assim, eu sou ansiosa pra viajar, não gosto de pegar avião. É uma questão que aí você consegue resolver depois e tudo mais. Você não tá sempre se colocando naquilo. Mas sabe, o medo de se relacionar com alguém, o medo de falar em público, o medo de se apresentar, o medo de uma sala de aula, o medo de enfrentar pai e mãe. Sabe, tem coisas que você não tinha que passar por isso. É muito triste a gente pensar que a gente tem que ainda sofrer por passar por essas coisas, né? E que às vezes aquela situação começou de um jeitinho assim e tá uma coisa imensa. Então é isso assim que eu tô falando pra vocês. Se encorajem, procurem ajuda, vão na psicóloga, no psicólogo, procurem alguém próximo, assim. Procurem sempre alguém pra ajudar, pra apoiar, né? Não coloque todo o peso nessa pessoa, porque essa pessoa também vai ter a vida dela, então ela não pode se dedicar 100% a você, né?
Enfim, a não ser que seja seu pai ou sua mãe que te dê muita força. Mas às vezes um amigo, ele também tem a vida dele, as outras pessoas também têm as vidas deles. Não que a gente. Eles ficam muito preocupados com a gente. Então a gente tem que saber que eles estão ali, mas também a gente não pode sugar eles 100%. A gente tem que usar eles ali de apoio quando a gente precisar. E fazer eles caminharem com a gente e a gente caminhar junto com eles também quando precisarem. Mas é bom para ter essa sensação na cabeça de que a gente tem um suporte. De que se alguma coisa der errado, a gente tem como se segurar, tem como ficar. E enfim, o legal é isso, é você procurar realmente de fato. Porque, gente, eu não consigo entender como tem tanta gente passando por ansiedade e não procurar uma melhora. E eu digo pra vocês que medicamento não é cura nem melhora, não. Medicamento é paliativo. Você vai sentir uma crise, você vai tomar, você vai melhorar mais ali. Você não vai estar pra sempre com aquilo, não. E enfrentar. Sentiu, bate de frente. Ai, aconteceu isso hoje? Bate de frente. Ai, porque hoje o fulano falou, bate de frente. E não fica engolindo sapo, não fica levando pra casa, não fica... Gente, isso é a pior coisa que tem. Ah, vou esquecer que daqui a pouco passa. Não passa. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Começa a enfrentar, começa a bater de frente com medo. Eu acho que o nosso problema hoje é que a gente tá muito mansinho. Ó, e o cérebro tá aí pra papocar a gente. Já não basta o povo tentando derrubar a gente. O nosso próprio cérebro ainda tá com esse negócio. Então, né, vamos ter essa força pra poder lutar. Eu tô com calor já, que meu quarto não tá ar-condicionado. Como vocês viram, meu cabelo já deu uma crescida boa, né? E é isso, gente. Tô comprando umas coisas aí pra fazer uns vídeos novos pro canal. Já tô com bastante coisa pra fazer conteúdo. Quando esse vídeo sair, provavelmente já vai sair na grade normal. Terça-feira, vídeo toda terça e... É terça e quinta? Eu acho que é terça, quinta e domingo. Não sei se nos domingos ainda vai ter, mas pelo menos na terça e na quinta acredito que dê certo. E aí é isso, gente. Tô movimentando aqui, espero ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma coisa, se vocês quiserem escrever, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem relatar, se vocês quiserem botar o seu caso, se quiser pedir um conselho, uma ajuda, uma recomendação, qualquer coisa, se sintam à vontade pra escrever aqui. Não aceito ninguém zoando a cara de ninguém, fazendo piada com cara de ninguém. Aqui é uma situação aberta, o meu canal é aberto. Aqui é ditadura da liberdade. Tem que ter respeito, tem que ter educação, tem que ter carinho, compreensão, empatia, educação, amor ao próximo e tudo de melhor. Nada de baixaria nem de nada de ruim aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem demorado, bem comprido, mas era um vídeo que eu já tava pensando em fazer. Não tá saindo do jeito que eu quero, porque na verdade, assim, eu tenho um planejamento, depois eu acabo falando o que tá vindo na minha cabeça. Mas espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso, tentar levar as coisas na melhor maneira possível. Às vezes o pessoal fica, ah, é positiva tóxica. Gente, não é isso. É porque quando a gente tá tanto tempo no ruim, a gente quer ver a vida de outras perspectivas. Quando você tem um pouquinho de melhor aqui, você vai, poxa, como a vida é legal. Poxa, como a vida é bonita. Ah, um banho de piscina. Você começa a dar valor nas pouquinhas coisas, porque você sabe o quanto aquilo era difícil quando você estava numa crise, numa ansiedade, numa depressão. Então a gente tem que começar a valorizar. E vamos deixar de ser, ai, porque fulano é só feliz o tempo todo. Problema da fulana, gente. Se você não gosta, não se incomoda. Fica se incomodando com a felicidade dos outros. Coisa chata. Cada uma. Mas é isso, gente. Um beijo. Até a próxima, tá? Fiquem com Deus. E é isso. Tchau.